O Senado aprova o projeto de lei que cria o FSB, Fundo Soberano do Brasil. Criticado pela oposição, o fundo, segundo o governo, vai permitir investimentos em ativos no país e no exterior. Vai formar poupança pública e fomentar projetos de interesse estratégico. A oposição tentou barrar o texto do Fundo Soberano no Senado, mas foi derrotada. O fundo foi aprovado para entrar em vigor em 2009. Para os senadores oposicionistas, o projeto reduz o poder do Congresso Nacional na questão orçamentária. O valor do fundo pode ser aplicado conforme o governo quiser, sem restrições. Quem é contra a proposta enxerga a possibilidade dos recursos serem usados em gastos pré-eleitorais. O Fundo Soberano foi idealizado pelo ministro Guido Mantega para aproveitar parte das reservas mantidas pelo Brasil, mas acabou sendo aprovado em pleno momento de crise, sob o argumento de que ajudaria o país a superar os efeitos da turbulência. O fundo ficou limitado a 0,5% do produto interno bruto, que daria um valor equivalente a 13 bilhões 425 milhões de reais. O Fundo Soberano é um fundo de um país, não é um fundo privado, é um fundo de um país, organizado com vários objetivos, em que se procura, de qualquer maneira, se resguardar para uma época um pouco mais difícil. Ou seja, juntar economias numa época boa para, eventualmente, fazer frente a uma época ruim e continuar certos programas de governo. O professor de economia avalia que o fundo é tardio, a exemplo de diversos países que já o criaram, como Chile, Noruega e China. No caso do Brasil, ele foi pensado antes da crise, mas por ter sido aprovado somente agora, deve ter uso imediato. De acordo com o texto aprovado, o Fundo Soberano será usado para a aquisição de ativos internos e externos, permitindo que os investimentos do governo aumentem sem que seja necessário reduzir o valor guardado para o pagamento da dívida pública. Dessa forma, o governo poderia investir nas áreas que podem ser afetadas pela crise mundial, como a indústria, e garantir a continuidade de projetos próprios, como as obras do PAC. Nosso Fundo Soberano vai ficar praticamente restrito ao que nós podemos poupar, no caso 0,5% do PIB, foi o que o governo definiu em 2008. É um fundo bem pequenininho, motivado, no entanto, com bons propósitos, que é poupar agora, época boa, época de cofre cheio, para eventualmente ter que usar numa época má ou numa época de cofres mais vazios.